todos bem-vindos. Hoje é dia 23 de setembro de 2021, estamos iniciando mais um encontro formativo da Sala de Leitura. Eu sou o PCNP Fabiano Proença, então vamos lá para o nosso encontro formativo. Peço licença para compartilhar com vocês o nosso PPT, então vamos partir para a nossa formação. Pessoal, eu vou passar para vocês um recadinho, um vídeo com o recado da nossa dirigente regional de ensino, Rocenilda Gomes Farias. Em seguida, nós iremos dar sequência para a nossa formação. Olá, prezada comunidade escolar, nossa equipe de profissionais da educação da Diretoria de Ensino de Sorocaba tem um recado para você. A educação é um direito humano e a escola é a garantia desse direito. Você sabia que todos os ambientes das escolas devem ser espaços de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro? Por isso, a escola é considerada patrimônio público e deve ser cuidada por todos. Se você observar algum ato de vandalismo, invasão e depredação, denuncie. Cuidar da escola é cuidar do futuro das nossas crianças e adolescentes. Faça a sua parte e venha ser um parceiro da escola. Será bem-vindo. Obrigado, nossa dirigente. Então, vamos partir aqui para os objetivos. Então, a abertura, temos os objetivos de sensibilização com vídeo sobre educação antirracista. Depois iremos orientar sobre como os estudantes do ensino fundamental e anos iniciais, ensino fundamental dos anos finais, ensino médio e EJA, podem participar na sexta edição do Festival Afrominuto, Flink Sampa, e informar sobre a avaliação da influência leitora dos estudantes da rede pública estadual, com foco nas turmas do segundo, terceiro e sexto ano do ensino fundamental. E iremos divulgar o concurso de vídeo 2021 Descobrindo a China para os estudantes do ensino médio da rede de ensino pública. E apresentar uma prática exitosa, desenvolvida pelos professores da Escola Arthur Cirilo Freire. Então, os objetivos é saber como organizar portfólio, continuamos aqui com os objetivos, saber como organizar portfólios de acompanhamentos pedagógicos, sondagens diagnósticas e trabalhos desenvolvidos pelos estudantes, a partir do processo de leitura e gêneros textuais. E conhecer um pouquinho alguns elementos que compõem o ambiente alfabetizador, e depois iremos rever os desenvolvimentos pelos professores responsáveis pelo projeto da sala de leitura nas estudantes de maneira híbrida presencial. Pessoal, vamos aqui, eu vou passar para vocês então, o nosso vídeo de socialização sobre educação antirracista. Não discutir avanço educacional sem trabalhar a autoestima da criança negra. O racismo está ligado diretamente ao processo de ensino-aprendizagem. Não é à toa que todos os projetos de turmas aceleradas, ou dificuldade de aprendizagem, ou turmas com um número mais atrasado, quando as pessoas colocam essa turma mais desenvolvida, essa aqui é pior, as crianças negras estão em todas as turmas consideradas piores. Nós somos geneticamente capacitados, como qualquer outra pessoa branca. Se o projeto Genoma já disse isso, a ciência já legitimou isso, por que é que a gente está congelado naquele lugar do não saber? É porque a professora negra que não encosta na mão da criança negra está fazendo com que ela se retraia e ela tenha vergonha da sua identidade. É porque o professor negro que chega na sala de aula e já tem o destino traçado de onde até onde essa criança negra vai chegar, ele está contribuindo para o desenvolvimento desse menino. Não tem condições dessa pessoa querer avançar, deixando ele sempre calado, amuado, invisível. Não fala da cultura, porque o menino negro que é de candomblé, que não pode vestir a roupa branca dentro da escola, porque sabe que vai ser retaliado, e que a gente tem vergonha de pegar o livro de história na quinta série e ver a nossa história que começa os escravos. Ninguém fala dos reis, das rainhas, da resistência. Se todo modelo que a escola traz é negativo, como é que a gente vai ter rendimento escolar, gente? Se eu trabalho o dia inteiro, vou estudar só de noite em escola pública, lá longe,
onde eu moro na periferia, como é que eu vou chegar igual e ter o mesmo rendimento? Eu lanço um livro falando exatamente sobre isso, bullying não, isso é racismo? Negras em Confidências, relato de mulheres negras que sofreram violência no ensino fundamental. O bullying te descaracteriza, mas o racismo te desumaniza. E o curioso é que eu tenho escritoras no meu livro de 70 anos que conta a história aos 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos, o Paulo José da Silva, ela sabe o nome do agressor, ela sabe a época que foi, ela sabe a situação que aconteceu, porque o racismo é uma violência que ele não vai sair da sua cabeça. Então a gente começou a trabalhar a identidade dos professores. Antes de fazer o trabalho com os alunos, a gente trabalha a identidade dos professores. Vem cá, vamos sentar aqui. Porque essa é a armadilha que o racismo negou. Então, seu pai é preto, a sua mãe é branca, você pode ser branco se seu pai é preto? Como que é isso? Vamos ver quem que nós somos? Nós estamos falando de quem mesmo? Então, trabalhar a identidade do professor, porque eu costumo dizer que professor que olha para o espelho e não acha sua cara preta legal, não vai trabalhar 10.639. Eu digo sempre aos professores, se você não dá conta de trabalhar a questão racial na escola, se você não dá conta de entender a sua identidade racial, saia da escola. Porque o estrago que o racismo provoca na criança, não tem André Luiz, Orixá, Jesus Cristo, Bezerra de Menezes, não tem ninguém que vai mudar essa lógica. Porque são situações aparentemente sutis, mas extremamente eficazes para deformar a gente pro resto da vida. Eu acho que a educação para a gente passa por aí. Não é só a educação formal. A educação para a cultura negra não é nem a escola, não é nem o pós-doutorado. Para nós, a pessoa mais sábia é a pessoa mais velha, que já aprendeu com a vida. Por isso que a gente fala que quando morre um negro, um velho, um idoso negro, é como se tivesse queimado uma biblioteca inteira pela sua sabedoria, pela sua experiência e pelas formas que vão ensinando a gente a se educar, a respeitar os mais velhos, a falar mais baixo, a pedir bênção, a reverenciar outros valores que a escola não vai conseguir. E a gente ainda precisa da escola, mas a gente tem outras formas de educação que eu acho que são muito mais eficazes, que garantem a gente. Então, eu acho que a escola tem muito o que aprender com o movimento social negro. Vamos lá. Então, eu vou passar para vocês, né? Vou comentar um pouquinho aqui do vídeo Desvendando a China, né? Um projeto, uma parceria com o Estado de São Paulo e a Embaixada da China, né? Os alunos poderão participar, cada aluno poderá criar um vídeo, mas só irá mandar 2 vídeos por escola, né? A escola irá criar uma comissão, então irá selecionar os vídeos e irá mandar para a diretoria de ensino, né? E depois haverá uma premiação. Todas as orientações sobre o concurso do vídeo que os alunos irão criar, né? Desvendando a China, estará no boletim 104, no anexo 5, do dia 15 de setembro. E depois eu vou falar com vocês sobre o Festival Afrominuto Flink, Minuto Sampa, de Lima Barreto, e sobre influência leitora, também vou comentar com vocês. Vamos lá. Então, como eu já me apresentei, sou o PCNP Fabiano Proença, né? Também tomo conta da sala de leitura. Parte 1. Então, está aqui o concurso que eu comentei com vocês, Descobrindo a China, que os alunos irão participar da nossa rede estadual, de todo o estado, e dos 3 ciclos, né, poderão participar, e todas as orientações estão no boletim 15, né, no boletim da Diretoria de Ensino de Sorocaba, no boletim do dia 15 de setembro, número 104 e anexo 5, está todas as orientações disponíveis no boletim. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui, né, quais os critérios para os alunos participarem do vídeo. Então, as inscrições de cada estudante poderá participar individualmente, com um vídeo de sua autoria, abordando uma visão sobre a cultura, as tradições, a história da culinária, né, do convívio, vestimento, outros aspectos da China, e a sua influência e a contribuição, né, no contexto histórico e atual no Brasil e no mundo. O estudante terá também um respaldo presencial virtual de um professor orientador que deverá auxiliá-lo. Então, terá um professor, né, para ajudar aí o aluno a criar esse vídeo. Como nós temos o professor Protec, né, temos o Protec aí, dessa área de tecnologia, poderá estar auxiliando e orientando os alunos aí.
Então, vocês podem estar pedindo essa orientação, né, às escolas que têm o professor Protec, para estar auxiliando os alunos, né, sobre o desenvolvimento, a criação desse vídeo, né, e vai ver depois o tema proposto, uma fonte confiável e demais assuntos referentes à legislação sobre os direitos autorais. Então, isso vai estar tudo lá no boletim, eu vou passar um pouquinho aqui, mas eu vou ser bem sucinto, não vou aprofundar muito. Então, fique atento, né, ao boletim do dia 15 de setembro, o boletim 104, anexo 5, né? E a escola formará uma comissão daí para julgar o melhor vídeo e tem até a data de 13 de novembro para estar enviando aí para a diretoria de ensino. E também vou mostrar para vocês depois o e-mail. O e-mail que vocês irão enviar o vídeo, desvendando a China, @gmail.com. Conta com a participação de todos, é muito importante a participação dos alunos nesse concurso. Então, está aqui, né, o cronograma, as datas, né, o lançamento do concurso foi dia 13 de setembro, às 15 horas, né, foi online. Está aqui o prazo, a fase da escola do dia 13 de setembro a 3/11, né, e a produção, a seleção na escola de 2 vídeos, envio de 2 vídeos para a ADE até o dia 3 de novembro. Então, até o dia 13 de novembro, tem a data para a escola estar enviando um vídeo para a diretoria de ensino. E a fase da diretoria de ensino aqui para selecionar os vídeos, o dia 4 ou dia 12 de novembro. A seleção de 2 vídeos, envio dos vídeos para a SEDUC, né, e a CR até o dia 12 de novembro, é a data aqui da diretoria de ensino. Então, a premiação, o mais legal, né, importantíssimo, né, que nós queremos que os alunos participem, né, façam adesão do vídeo, né, que é porque vai ter uma premiação. Então, a premiação, o primeiro vai ganhar, né, um laptop da Lenovo, o segundo colocado, né, os 2 vídeos vencedores irão ganhar um celular da Xiaomi, o Note 9 Pro, cada um, e o terceiro colocado dos 4 vídeos vencedores irão ganhar um relógio inteligente da Huawei GT2. Olha que bacana, vai ganhar o terceiro colocado, né? Os 4 primeiros vídeos, os 4 vídeos vencedores do terceiro colocado irão ganhar cada um aí um relógio inteligente da Huawei, o GT2. Premiação bacana, então por isso que é importante estar divulgando na escola, para os alunos estarem atentos, né? Porque amanhã ou depois pode falar, mas eu não soube, né? Vai ver na televisão, vai ver na mídia aí, um amiguinho, né, sendo premiado, então por isso que é importante aí estar participando, né? Que eles participem aí desse concurso. Pessoal, eu vou passar um vídeo agora explicando certinho a adesão aí, né, o motivo dessa parceria, tá bem explicado, que nós criamos aqui na diretoria de ensino, e vou passar para vocês aqui o nosso vídeo. Pessoal, eu vou falar agora sobre o Festival Afrominuto, né, que está com as inscrições abertas. Então, a fase da escola é do dia 30, né, do 8 de 2021 ao dia 18 do 10, né, 18 de outubro de 2021. Está o link aqui, né,
É importante a gente acessar aí, depois com o tempo vocês olhem, que tá todas as instruções aí do Festival Afrominuto, né, que está com as inscrições abertas. Então deixem de divulgar para os professores, realizar uma divulgação. Todo esse material estará disponível no chat e no Drive, né, a gente vai colocar o link no chat durante a formação, e também no Drive da Diretoria de Ensino, ok? Então, o concurso de vídeo ele aborda a vida da obra do escritor Lima Barreto, né, homenageado na 6ª edição do Festival Afrominuto de 2021. Para os estudantes da rede pública estadual, matriculados no ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ensino médio e EJA. Pode participar com a produção do vídeo, tendo como referência a trajetória, né, e obra literária da inovação e protagonismo aí do escritor Lima Barreto. Foi escritor, cronista, né? Então, o envio até o dia 18 de outubro para participar do Festival Afrominuto. Né, o concurso de vídeo tem como finalidade estimular os estudantes a promover o reconhecimento, né, a valorização a respeito da diversidade étnico-racial brasileira e a cultura afro-brasileira e africana, a partir de produções visuais que dialoguem, né, com as perspectivas da Lei 10.639, 03, é o parecer CNP-CP de 3 de 2004, né, e o Estatuto de Igualdade Racial e a promoção de uma educação antirracista. Né, a premiação aos estudantes vencedores será individualmente, né, a premiação, né, será por categoria, receberão certificados de participação, livros de literatura afro-brasileira, né, e um Kindle. Olha que bacana, o vencedor aí, os alunos selecionados irão receber um Kindle de premiação e livros, né, sobre a literatura afro-brasileira. E o professor orientador receberá um certificado de participação, né, e livros de literatura afro-brasileira. E a escola receberá certificado de participação e livros também aí para enriquecer o acervo da biblioteca, da sala de leitura, da sala de leitura. Vamos lá para a próxima. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do Lima Barreto, né, esse escritor negro, cronista, muito importante, né, do final do século XX, né? Então é muito importante contar a história acho que foi um dos maiores escritores, né, negro aí, do nosso Brasil, era neto de escravos. Ele nasceu 7 anos antes da escravidão, né? O Lima Barreto, né? O nome dele era Afonso Henrique de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, né? Foi um jornalista, escritor brasileiro, que publicou romances e sátiras, contos, crônicas e uma vasta obra em período, principalmente, né, em revistas populares, ilustradas e períodos anárquicos, né, no início do século XX. O nascimento dele foi no Rio de Janeiro, 13 de maio de 1881. Desculpa, eu falei besteira, gente. Só início do século XX, desculpa aí. E o falecimento dele foi no Rio de Janeiro, em 1º de novembro de 1922. Ele morreu, ele teve problema com alcoolismo, né, o Lima Barreto, e chegou a ser internado, tal, né, sofreu muito preconceito, né, sofreu bastante. E então ele era praticamente aí um escritor, né, de movimento, aí ergueu essa bandeira, né, escreveu também sobre feminicídio. Então ele levantou aí essa leva, né, chamou atenção. Naquela época ele já tinha essa visão aí, né, para combater o preconceito, né. Ele falou muito sobre as mulheres também, né, esse preconceito, essa diferença aí do tratamento de mulheres entre os homens também. Essa falta de respeito, né, que os homens tinham na época com as mulheres. Então ele retratou também durante a vida aí que ele teve essa trajetória, né, na literatura. E o importante é que ele ficou famoso e muito conhecido postumamente, né, após a morte dele, que ficou conhecido os livros de Lima Barreto. Tem vários livros, várias obras importantíssimas
para a nossa literatura brasileira, que eu vou ler logo, vou ver um pouquinho com vocês aqui algumas obras que eu selecionei, importante aí, eu vou estar mostrando para vocês, né? Então, tá aqui algumas obras de Lima Barreto. Deixa eu só, lembrei, ele morreu de infarto, né, devido às complicações do alcoolismo que ele teve. Ele faleceu em 1922, né, teve infarto fulminante aí e morreu, infelizmente. Então, aqui tá algumas obras de Lima Barreto, né? Então, a gente não pode deixar passar batido aí, já que a gente está trabalhando, né, a educação antirracista, então é importantíssimo a gente ter no nosso acervo algumas dessas obras, né? Olha que interessante aqui, ó, Recordações da Escravidão, da Isaías Caminha, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, Triste Fim de Policarpo Quaresma, livro maravilhoso, de 1911, As Aventuras do Dr. Bogoloff, de 1912, né? Numa e a Ninfa, de 1915, A Vida e Morte, de M.G. Gonzaga de Sá, de 1919, Histórias e Sonhos, de 1920, e Os Brusundangas, de 1923, né? Póstumo porque, né, teve reconhecimento aí após a sua morte, né? Bagatelas, de 1923, póstumo também, Clara dos Anjos, de 1948, também póstumo, foi, né, famoso, teve maior notoriedade após a sua morte. E o Diário Infinito, Diário Íntimo, de 1923, desculpa aí, pessoal, também póstumo. Feiras de Mafuás, Marginália e Vida Urbana, todos os livros aí lançados aí, maioria póstumamente, né, após a sua morte. Vamos lá, pessoal, eu vou falar agora com vocês sobre influência, avaliação, né, da influência leitora que vai estar acontecendo aí, né, em toda a rede aí, que já comentei com vocês, segundo, terceiro e sexto ano no ensino fundamental. Vamos ficar atento aí, para vocês estarem ajudando e auxiliando os professores aí durante a realização das avaliações. A gente vai saber também um pouquinho do que se trata, né, influência leitora, que a gente tanto ouve falar, mas às vezes a gente não sabe, né, o que seria essa, né, influência leitora. Então, vou falar um pouquinho da avaliação, né, o teste tem por objetivo aí avaliar, né, a influência leitora dos estudantes da rede pública estadual, né, e será aplicada nos estudantes matriculados nas turmas, como eu já disse para vocês, segundo, terceiro e sexto ano do ensino fundamental, né, e toda a realização da prova vai ser pela plataforma CAED, né, pela SEDUC aí, parceria com a SEDUC, vai ser na plataforma CAED aí na sede. Então está aqui o período da avaliação, que ocorrerá no período de 27 de setembro, né, ao dia 8 de outubro, aí é a previsão que é, né, para acontecer. Então aqui, ó, atenção, o teste será realizado no aplicativo CAED. A avaliação funciona em um sistema operacional Android 5, né, .1, ou na versão superior não funciona no sistema iOS, né, iOS do iPhone. Desculpa, é iOS. Então, a organização da escola, a seleção dos aplicadores é a responsabilidade do diretor da unidade escolar, né, e deve considerar aí os seguintes critérios, né, que os professores sejam da própria escola, né, que tenham, assim, um domínio, né, uma maior facilidade com o uso de tecnologia, facilidade para interagir com as crianças, né, com os alunos, durante o processo e aquisição da escrita, né, e prioridade para os professores alfabetizadores. Olha que interessante, prioridade com os professores alfabetizadores, né? Então, continua aqui falando do teste, né? A aplicação do teste poderá ser realizada em um único dia ou distribuído entre o período que será, né, estipulado aí pela SEDUC. O tempo mínimo da aplicação do teste, né, por estudante é de 10 minutos aí, né? É importante que os alunos são avaliados individualmente, vai ser essa avaliação, né? Então, os lugares para estar realizando, os possíveis lugares para se realizar, né, o teste, pode ser na coordenação, na biblioteca, quadra e a sala de informática, né, no antigo acesso, né? E é importante que a aplicação seja individual, olhem, aqui, fiquem atentos, né, que seja individual e não poderá ser realizada na sala de aula com os demais alunos, devido ao barulho, né, poderá atrapalhar aí na hora de estar realizando o teste com o aluno.
É importante também que cada sala de aplicação, né, na plataforma deve ser reservada a um ambiente na escola. E no dia da aplicação, apenas o aplicador e o estudante devem permanecer no ambiente determinado. Então, né, vai lá para a quadra ou coordenação, lugar que tenha o máximo de silêncio, né, só o professor e o aluno, para estar aplicando aí a prova sem barulho, interferência, né, de barulho aí durante a aplicação do teste. É muito importante, né? Deixar isso bem claro. E a aplicação do teste continua aqui, as orientações dos protocolos necessários, né? Tomar todo o cuidado aí, né, da prevenção aí da Covid, sempre de máscara, a gente tem que tomar cuidado, passar um alquinho na mão, né? Seguir todo o protocolo de recomendação aí da SEDUC, ventilação adequada, e respeitar o distanciamento aí de 1 metro entre os estudantes entre o estudante, aliás, estudante e o professor aplicador. Caso algum aplicador apresente os sintomas da Covid, ele não deverá ser encaminhado para realizar a atividade. Olha que interessante, está até em azul aqui, ó. Caso algum professor que vá aplicar a prova esteja com algum sintoma da Covid, então ele não poderá ser encaminhado, né, para realizar a prova aí. Aplicação da prova. Os materiais necessários, o kit de aplicação que deve ser entregue a cada aplicador, né, contendo o envelope plástico, o papel, né, o caderno de teste, uma cópia para cada estudante, o caderno do aplicador, né, e a ata de sala. Né, então, a gente vai entender aqui o que seria a influência leitora. Né? A influência leitora é definida como a capacidade de ler com velocidade, precisão, né, e expressão adequada. Quando o aluno tem autonomia, né, de ler, quando ele consegue ler com uma certa fluência aí, né, não fica gaguejando, não tem dificuldade, ele, né, vê uma leitura aí autônoma, sem precisar de ajuda, assim, né, demorar para ler com certa fluência, com uma certa velocidade. O que é fluente? Quando ele domina, né, quando ele sabe, já está dizendo tudo aí, ele tem um certo domínio, né, tem uma autonomia na leitura. Então, isso é além de velocidade e precisão, né, automatização. A fluência envolve, né, a prosódia, expressão adequada, que abrange entonação, né, e fraseado. Olha que interessante, tem que ter entonação, fraseado, né? Então isso tudo engloba aí a fluência leitora. E nesse sentido, o desenvolvimento da fluência leitora diz respeito, né, à realização de uma leitura na qual o educando não lute para reconhecer. Então ele não pode ter uma certa dificuldade, ficar gaguejando e relendo, tal, não entender. Então, né, se ele apresentar esses aspectos, ele não tem aí a fluência leitora, ele não tem uma autonomia aí para realizar a leitura. Então ele tem que ter um domínio, né? Então quais as características da leitura fluente, para ele ter um fluente? Tem que ter um domínio e automatização das relações entre o grafema e os fonemas, né, da ortografia da língua portuguesa, ou seja, a decodificação, né, e a automatização do processo de identificação das letras. Olha que interessante, né? Ele tem que ter a automatização do processo de identificação das palavras. Né, ter uma leitura expressiva, precisa, né, que envolva adequação e atenção dos elementos prosódicos, né, com uma entonação, com uma variação de altura, de voz, né? Ele tem que respeitar vírgula, quando T, a pontuação. Então, tudo isso aí faz parte né, a pausa, né, o fraseado, a pausa, né, quando tiver vírgula, ponto final, ele tem que respeitar a pontuação, né, e sinalizar os sinais de pontuação também, e acentuação. Vamos lá. Então, né, continuamos aqui. O que é a fluência, né? É fundamental, portanto, compreender o papel, né, e a fluência dos processos da alfabetização como efetivo, né, um elo efetivo, né, entre a decodificação e a compreensão. Então, aqui a gente vai entrar um pouquinho por que, né, que é importante a gente avaliar, né, por que é importante realizar, né, essa avaliação, né, da fluência leitora. A BNCC aponta, né, a necessidade de desenvolver instrumentos avaliativos que contemplem, né, os 4 eixos orientadores para o ensino da língua portuguesa. No caso, a avaliação de fluência leitora ocorre uma, né, interface entre os eixos da leitura e a oralidade,
dando início à construção de novos instrumentos para avaliação de aprendizagem dos alunos, né? Completando os diagnósticos já realizados pela avaliação de leitura e produção de escrita. Então, por isso a importância de se avaliar, né, a fluência do aluno na leitura, pois alguns leitores podem, né, até ser capazes de decodificar, mas não tem uma leitura fluente. Ele lê, né, mas ele gagueja, ele fica pipocando, né, tem uma certa dificuldade, ele lê, mas ele não é fluente, né, e fazem de modo assim, meio que automático, né, lê automaticamente, assim, e às vezes ele lê, ele não respeita vírgula, pontuação, parece um acento, ele se perde, então ele não tem fluência. Então, por isso que é importante estar aplicando a avaliação aí, né, avaliar aí a fluência do aluno, né? Então, a pouca fluência, ela resulta, né, em uma leitura com baixa compreensão. Então, ele não consegue compreender, ele não consegue interpretar, ele tem muita dificuldade. Ele lê, mas ele não consegue interpretar, né? Ele tem uma dificuldade aí de compreensão, muita dificuldade. Acaba indo mal nas outras matérias também, né? Em matemática, em aula de história, a maioria das matérias, quando ele não tem uma fluência, ele apresenta aí um grau de dificuldade nas outras matérias, não só na língua portuguesa, né? Mas também nas demais matérias. Então, o foco, né, da fluência leitora, né, em alguns países como os Estados Unidos, Portugal e França, os estudantes, né, e o Ministério da Educação da França, objetivando formular instrumentos avaliativos para mapear dificuldade. Então, os países de primeiro mundo também praticam, né, realizam essa prática aí da avaliação da fluência leitora, não é? Não basta só o aluno ler, ele tem que ser fluente, é importante que ele seja fluente. Às vezes ele consegue ler, mas ele daí começa a ter dificuldade na interpretação. Em 2017, essa troca de experiência com esses outros países viabilizou a criação de instrumentos de avaliação digital, né, e leitura e aplicação de um projeto piloto aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então, aqui estão alguns instrumentos aqui, né, para se aplicar a fluência leitora, né, extensão, tonicidade, complexidade da sílaba, familiaridade, correspondência e regularidades, regulares, correspondência irregulares e irregulares. Então, aqui, né, alguns instrumentos aí para o professor estar realizando a fluência leitora. Isso é um exemplo, tá, gente? Na hora da prova é totalmente diferente, vai vir um material certinho para o aluno lá, vai ser online, né? Então, a gente continua aqui com alguns instrumentos para avaliação de fluência leitora. Né, a leitura de pseudopalavras, palavras com correspondência de significado, centrando-se exclusivamente no processamento fonológico, né, quantitativo, menor do que o de palavras, pois a ausência de significado implica aí em um maior gasto de tempo para a sua decodificação. Né, manutenção do pressuposto linguístico básico da língua portuguesa, de que todas as sílabas do vocabulário, né, apresentam aí, no mínimo, uma vogal, e a construção do mesmo critério, né, de estruturas adotadas na análise de palavras. Então, está aqui, né, estou mostrando aqui um exemplo aqui dos instrumentos aí, né, com essa leitora, né, a compreensão de texto, né, ó, um exemplo aqui, né, a extensão, a sintaxe, né, simples, lexo mais próximo e coloquialidade, né, expressão canônica e questões de compreensão. Então, tem um exemplo do texto aqui que pode ser empregado e trabalhado com o aluno, né, para aplicar aí o teste da avaliação fluência leitora. Né, um leitor fluente é aquele que consegue deslizar pelo texto, né, ele tem uma facilidade, ou seja, aquele que não precisa aí de grandes pausas na leitura para poder decodificar, né? Ele não fica parando aí, né, dando aquele soquinho, aquele tranco, não entende, o que está escrito aqui e tal, então ele tem fluência leitora, o aluno que fica fazendo aí, né, demonstrando essas dificuldades, né?
né, ficar retrocedendo aí as palavras já lidas para corrigir alguns erros cometidos. O leitor fluente é aquele que, né, que consegue reconhecer palavras, frase, texto, localizar informações, menos ou mais específicas, realizar interferência, alcance, níveis de complexidade variados e reconhecer recursos expressivos, né, empregados no texto. Então, a gente continua aqui com o significado, né, de ler com fluência. O aluno, né, que faça, portanto, uma leitura que não exige esforço, poderá reverter energia cognitiva para compreender o que está lendo, tornando-se um leitor hábil, capaz de construir sentidos, né, para o que ele lê. Então, aqui eu vou mostrar o passo a passo de como a gente entrar lá na plataforma CAED para estar realizando aqui, né? Então, o diretor que realizará o acesso da plataforma, né, com o login, a senha, então o endereço aqui da avaliação e monitoramento, plataforma CAED, né, o acesso passo a passo aqui, né, programação da avaliação em sequências digitais, a plataforma CAED. Então tá bem explicadinho aqui, né, avaliação de fluência, aqui acho que é os cadastros, né, da agente, os agentes, a alocação dos agentes, então tudo aqui tá o passo a passo, né, da aba aí. Só entrar na plataforma CAED e fazer o registro aí. São disponibilizadas as ferramentas para a organização da avaliação. É uma aplicação de teste, é o passo a passo, né? Veja onde encontrar cada material, o botão do caderno do teste que vai ser aplicado para os alunos, botão do caderno do aplicador que vai ter as orientações, né, para seguir, e o botão do caderno de teste, folha de orientação do diretor, né? Então, né, cada botãozinho aí na plataforma vai te explicando, junto com um tutorial, o passo a passo, né, que cada aplicador, o diretor da escola tem que seguir. Pessoal, eu vou ficando por aqui, né, e passo a palavra para a PCNP Márcia Lucena. Agora é com você, Márcia. Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Professores de sala de leitura, sejam novamente muito bem-vindos e hoje vamos iniciar a nossa formação com uma prática exitosa. Muito bem-vinda! A escola Arthur Cirilo Freire está participando e eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelos professores responsáveis pelo ambiente de sala de leitura. Então, vamos juntos aí, pessoal. Observamos que os professores, a Luciana e o Valdejan, sejam bem-vindos. Estamos agora num espaço híbrido, tratando sobre a formação de sala de leitura como prática exitosa, e eu tive a oportunidade de presenciar o trabalho na escola, em que os estudantes envolvidos nas práticas desenvolvidas pelos professores, aliada a todo o apoio do professor titular de língua portuguesa, desenvolver um projeto com foco na proficiência leitora. E isso é de fundamental importância, porque nós observamos que hoje nós estamos vindo ao encontro do tratamento da proficiência leitora nos 6º anos. E olha aí, pessoal, o título do projeto que os professores desenvolveram, Liberte um Conto. Muito bacana. Observem que existe uma gaiola e os estudantes estão aí com certeza libertando um conto. Como funciona? Em tempos de pandemia, em que as obras não poderiam ser retiradas do espaço de sala de leitura, os professores tiveram uma ideia. Vamos, com um pergaminho, vamos deixar para que cada aluno abra a gaiola e retire o texto em que vai ler, mas não é somente individualmente, ou leitura em silêncio. Vamos ver como funciona isso. Então, durante a aula, o professor, então, em parceria, realiza um sorteio de um aluno para retirar e libertar um conto dentro da gaiola. Em seguida, esse aluno faz a leitura do conto em voz alta com o acompanhamento do professor. Olha que bacana! Ao término da leitura, o professor fará a construção de um texto coletivo relatando a história apresentada. Olha aí a reescrita presente. Esse professor poderá, dependendo do conto avaliado, trazer o aspecto emocional dos alunos em tempos de pandemia, em tempos de afastamento. O professor também torna-se um facilitador, um orientador, na medida que os estudantes foram aí avançando nas ações do projeto desenvolvido. Então, é aquela escuta ativa também.
que a partir da leitura, a contextualização pós-leitura é de fundamental importância, que traz as experiências desse leitor, e aí possíveis intervenções quanto ao meio, né, em que ele convive. Então, libertar um conto traz ao conhecimento sobre o gênero, mas também vem trazer as ideias e opiniões dos leitores, dos professores, estudantes, traz o hábito da leitura, a expectativa de dizer, opa, será que sou eu que vou ler hoje, né? Amplia o vocabulário dos estudantes, traz a compreensão do enredo textual e também o gosto pela leitura, que a gente tenta incentivar sempre os nossos estudantes. E os recursos que os professores utilizaram? Uma gaiola de pássaro, vários contos impressos, papel sulfite colorido para impressão dos contos. Veja que de maneira analógica, eles trouxeram os alunos que estavam no espaço remoto, ao presencial sortearam, os alunos faziam a leitura e quem estava lá no espaço virtual, ou espaço digital, escutava a leitura com certeza e contextualizava. Então, é uma relação bem bacana, um diálogo sobre o conto. Parabéns, professores! Muito boa ideia e continue investindo aí. Agradecemos muito a parceria de vocês e a criatividade que vocês tiveram. Parabéns! Nós vamos falar agora, pessoal, sobre o portfólio, a importância de organizar todos os recursos que vocês tiveram todo o cuidado em organizar, tanto a parte de escrita dos alunos, a reescrita dos alunos, o aspecto da sondagem de lista, tudo que é de conhecimento do professor, do coordenador e do professor de sala de leitura, são todos muito bem-vindos para o tratamento da proficiência, da escrita desse aluno. Como que ele consegue registrar e compreender os textos lá na sala de aula e como que ele consegue, qual o procedimento de leitura que ele utiliza lá na sala de leitura. Isso é tão importante, esse diálogo. Então, vamos imaginar que o coordenador, ele está recebendo também essa informação da importância do portfólio e também o professor o professor de língua portuguesa também está recebendo essa formação. A importância do portfólio. Mas o que seria um portfólio? Ele seria uma ferramenta importante, mas não para guardar apenas documentos, como diz a origem, etimologia, guardar documentos. É importante que ele tenha, sim, um registro de organizar documentos. Mas, além disso, o portfólio, além de ser esse dossiê para organizar documentos, ele vai além no aspecto pedagógico. Ele vem trazer aí uma linha do tempo da aprendizagem do estudante e as características que apresenta em cada fase de sua aprendizagem. Olha que bacana, pessoal. Então, o portfólio, ele pode ser organizado como um instrumento que pode conter tanto as escritas, como nós já temos, como também detalhes sobre o processo. Como assim, Márcia? Ele pode ser apresentado dentro de aspectos de imagens, fotos, né? Áudios gravados, textos escritos, reescritos, como eu já pude informar, mas também a reflexão e a autorreflexão do estudante. Imagine quando o estudante observar a escrita dele, a imagem relacionada, a progressão dele, o quanto esse estudante vai se autoavaliar no processo dele de ensino-aprendizagem. Como é que ele se vê nesse processo? E o professor aí sempre estimulando a reflexão sobre o seu trabalho e as atividades que deram certo, que não deram certo, como que a gente pode reproduzir isso de maneira diferente, quando não dá certo. Interessante que nós vamos favorecer, então, dentro desse instrumento organizado de portfólio, várias linguagens, como eu já havia dito, e recursos também. Imagine que também, quando eu for percorrer um espaço de resolução, nós vamos ter a 155, que diz que todos os estudantes com dificuldades, e estudantes também que apresentam características diferenciadas de aprendizagem, devem ser organizadas em portfólio todas as ferramentas de análise, de avaliação desse estudante. Então, quando nós temos esse instrumento organizado, nos favorece, tanto didaticamente falando, a nossa organização didática, quanto a análise do processo de evolução da aprendizagem dos estudantes. Isso é muito importante, pessoal. Então, o portfólio é importante por quê? Porque o portfólio, dentro do aspecto pedagógico, ele não pode ser enxergado só como uma atividade a ser preenchida pelo professor.
pois o aspecto fundamental está na origem da atividade do estudante. Então, por onde eu começo e até onde eu quero seguir. Então, sempre centrada nas dificuldades desse aluno e como superar as dificuldades desse aluno. Pensar também que no aspecto do portfólio, não é qualquer trabalho que vai ser organizado, mas um trabalho que seja representativo no esforço desse estudante. Por exemplo, quando ele tem dificuldade de escrever S, SS, C cedilha, quando nós trabalharmos o som do S, o professor tem que pensar sobre atividades que venham ao encontro dessa dificuldade. Então, se eu vou criar imagens relacionadas a espaços, ou cruzadinhas, eu tenho que pensar que a presença desse som do S deve estar presente nessa atividade. Então, vai ao encontro das dificuldades apontadas. E também o portfólio, ele não pode ser um produto estático, né? Ou seja, eu terminei e acabou. Não, o portfólio é ativo, ele é contínuo. Então, imagine que esse produto organizado por vocês, que é o portfólio, ele pode ser renovado diariamente e alterado. Eu planejei de uma forma, agora eu vou replanejar de outra forma. Então, não é um book, simplesmente pela quantidade, mas a qualidade exploratória das atividades que o professor vai oferecer, sendo tanto representativo dentro da sua organização do portfólio, como na evolução do estudante. Não pensar que talvez aquela atividade, olha aquela atividade que é bacana, eu vou passar para ele com relação ao uso das sílabas complexas, LH, CR, CL, eu vou usar aqui, mas será que esse estudante tem essa dificuldade? Então, a gente tem que pensar em que oferecer de acordo com a sondagem já realizada. E sala de leitura, pessoal, é um espaço primordial para auxiliar os estudantes em sua escrita, e principalmente quando nós temos um processo de leitura ativa também. Como que nós vamos organizar o portfólio? Então, de acordo com a resolução 61 de 2014, a coordenação já está com esse portfólio organizando junto com os professores, e vocês estão juntos também nessa tarefa. O que a sala de leitura pode observar, professor de sala de leitura? Que nesse portfólio há um anexo 3, que vai indicar a origem desse estudante, a idade, todos os dados, né, a disciplina que o professor está desenvolvendo, uma adaptação curricular. Então, cada um de nós tem uma observação sobre esse documento que é tão importante, porque quando nós apontarmos aqui a expectativa de aprendizagem da aula, nós devemos trabalhar que lá, por exemplo, em sala de leitura, eu dialoguei com a professora de língua portuguesa e ela me informou que está na situação de aprendizagem 1 e que ele teve dificuldade na resolução dessa situação de aprendizagem. E eu, em conjunto, observo que alguns tratamentos do aspecto gramatical ou de compreensão leitora foi pontuado lá. Puxa, mas eu não tenho domínio na gramática. Não tem problema, professor. A gente vai colaborar com o que nós podemos oferecer. O que a gente pode oferecer? A leitura. Então, imagine que enquanto mais textos nós trabalharmos e fizermos boas perguntas em relação a eles, mais os estudantes vão se apropriando dessa leitura. Então, imagine que vocês têm um conto e que nesse conto há uns personagens que são tanto os principais quanto os secundários, e eles estão lá presentes no enredo. E eu faço a seguinte pergunta, aponte para mim, nas imagens que eu selecionei, quais seriam os personagens que participam da história? Imagine que você tenha recortado imagens, e dentre essas imagens existe aí o principal e o protagonista, né, e os secundários. Olha que bacana. Então, esse exercício dinâmico vai trazendo uma oportunidade de criar uma adaptação curricular. Assim como os estudantes estão aí sendo atendidos pelas especialistas, nós também podemos ajudar nesses aspectos. Imagine onde eles estavam. Eles estavam no sítio, eles estavam na cidade. Onde eles estavam? Olha que bacana. Então, eu recorto uma imagem de cidade, imagem do sítio, e entre outras imagens, e ele vai apontar onde que eles estavam. Uma próxima pergunta que eu posso fazer, em relação ao tempo, era manhã, era durante o dia, era à noite, e vocês podem criar situações de intervenção, quanto mais vocês fizerem, mais eles vão se apropriando dos elementos da narrativa, isso é muito importante.
Então, verificar o portfólio, ele é importante quando o professor, ele está observando que aquele estudante tem dificuldade. Mas que dificuldade? Então, eu vou até a secretaria, onde tem o prontuário desse estudante, peço licença para observar se há laudos, se há atestados médicos, qual a dificuldade que esse estudante apresenta, e aí eu vou me inteirar, com certeza, me aprofundar e até pesquisar com os especialistas da educação especial, sobre como eu posso ajudá-lo no processo de leitura desse estudante. É muito importante, pessoal. Nós passamos os registros para vocês da nossa reescrita, né? Do Fiz o que Pude, do conto, tão importante, né, pessoal? Tão bacana a ação de intervenção do passarinho, né? E nós também passamos sobre o artigo de opinião, trazendo aí o protagonismo dos nossos alunos, dos nossos estudantes do ensino médio, pensando aí no projeto de vida, o de forma responsável, protagonista, né? Então, nós passamos essas duas reescritas. Na pasta do professor estarão essas duas propostas de reescritas, introduzindo o portfólio, que é a organização toda desse documento. Nós teremos, então, a seguir, quando o nosso estudante não conseguiu fazer a reescrita, faça, então, uma sondagem de lista. Lembra, pessoal, da nossa sondagem de lista? Eu expliquei para vocês, passo a passo, como faz uma sondagem de lista. Uma vez que o aluno não conseguiu fazer a reescrita, vocês estão lembrados disso? É de fundamental importância, pessoal, porque a partir dessa sondagem de lista, nós temos, então, o aspecto para apontar sobre a hipótese de escrita que esse estudante se encontra. Então, aí eu tenho no meu portfólio a sondagem de lista. Bom, e aí eu acabei falando para vocês. Observem que o aluno escreveu desta forma, ele fez no dia 23 de agosto de 2021, no aluno da uma das nossas escolas daqui, de Sorocaba. Na observação, nós observamos que algumas palavrinhas estão aí construídas, alfabeticamente corretas, e se não, o som corresponde à fonética, mas o professor não conseguiu entender. Então, aí propõe-se a sondagem de lista. Após essa observação, que eu não consegui, vou fazer a sondagem de lista. Então, ela vai constar lá no nosso portfólio. E nós observamos também que os registros, eles vão sendo sistematizados por nós, né? A gente já tem, então, a reescrita, a sondagem de lista, eu sei quem é meu aluno, eu começo a ter gravação, ele lê, então eu peço para ele gravar a leitura dele, eu dou uma paradinha e peço para ele ler outro texto, faço uma gravação. E quando ele gravar, pessoal, imagine que pequenos textos gravados traduzem também na observação da fala do estudante, da questão da fonética, das trocas fonéticas, TD, PB, eu começo a observar isso. E se porventura esse aluno estiver trocando a questão das letrinhas correspondente ao som, o que nós oferecemos? Atividades de adaptação curricular pertinente a palavras que porventura ele possa completar com PB, TD, FV, eles trocam bastante. E aí eu proporciono atividades direcionadas a essa, por exemplo, preencher espaços com letras que faltam, não é uma única atividade, mas é uma proposta para que ele reflita sobre o som e a escrita. Antes disso, o professor trabalha muito as questões das regras, mas é importante vocês saberem também que é possível construir atividades pensando em trocas fonéticas. Então, a gravação, quando ele ouve a gravação, ele pode também transcrever o que ele leu. Então, ele leu, nós deixamos guardadinhos umas 3 gravações, no outro dia, quando ele vier, vamos escrever o que você leu? E aí a tentativa da reescrita do que ele leu vai também ao entorno da construção do gênero que ele leu, como também do entendimento sobre a escrita desse estudante. Tudo isso, pessoal, são propostas para a gente auxiliar, mas vocês vão saber muito mais daqui a pouquinho. Eu vou falar mais para vocês aí. Quando o professor está registrando, ele também dá o seu parecer sobre o seu registro. Então, o diário de aprendizagem o professor começa a escrever, a fazer as suas opiniões sobre o processo de aprendizagem. Então, o aluno hoje descobriu como se representa o LH.
Então, nesse registro é importante porque palavras que contenham LH, a próxima atividade que eu passar, eu vou mais uma vez conferir com diferentes atividades se ele se apoderou, se ele se possuiu esse conceito de como construir o LH nas palavras. E as fotografias, elas mostram o protagonismo do professor e do estudante. Então, imagine que ao mostrar o estudante, eu tirei uma foto de sua atividade e passei uma outra atividade, tirei uma foto e vou mostrando isso em portfólio, ele também fica feliz porque ele observa que alguém está interessado no acompanhamento dele, na evolução da aprendizagem desse aluno. E também como protagonismo, o espelho que eles gostam de se enxergar na atividade. Algumas atividades, pessoal, são importantes. Eu coloquei aqui vários links que vocês terão acesso a diferentes atividades. Mas lembrando que não são atividades diferenciadas, diversificadas que eu quero. Na realidade, que eu sugiro que vocês façam. Eu sugiro que vocês pesquisem atividades e que dentre essas que vocês estão pesquisando, observem qual delas realmente tem relação com aquela dificuldade que o aluno apresentou. Qual delas realmente vai auxiliar o estudante a partir da sondagem que vocês realizaram, do processo de sondagem realizado e da reescrita realizada. Isso é importantíssimo, porque nós estamos trabalhando, começando a observar o tratamento da adaptação curricular. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho também sobre o ambiente alfabetizador. Muito bacana, sala de leitura, ambiente alfabetizador. Nós vamos observar que essa imagem achei muito linda, pessoal, toda ela com citação, né? Você sabe o que é um ambiente alfabetizador? E aí fica a pergunta, né? Muitos de vocês já sabem, com certeza, mas um ambiente alfabetizador, ele traduz em aspectos físicos como também humanos. Então, tanto o tratamento pessoal, da relação que se faz com o estudante, como também do que nós temos de materiais aplicados para nos ajudar no processo da alfabetização. Vamos dar uma lidinha? Olha lá, pessoal. O ambiente alfabetizador, nós estamos falando de Emília Ferreira aqui. O ambiente alfabetizador demanda de materiais variados e de qualidade, tornando-se promissor para que ocorra de fato uma aprendizagem significativa e muito prazerosa, onde o contato com a leitura e a escrita se darão de forma natural e não de forma impositiva e sem sentido. Isso quer dizer que toda aprendizagem deve ser contextualizada, ela deve fazer parte do universo do estudante. Cabe à instituição escolar possibilitar à criança o contato com os mais diferentes materiais, proporcionando um ambiente rico em escritas diversas, oferecendo a elas ocasiões para aprender com significado. Então, aprender com significado são as palavras-chave. É trazer que toda a construção que se faz na leitura e da escrita é trazer para a experiência do estudante, experiência de vida, social, experiência os amigos que ele tem, o que ele tem a contar em relação aos livros que ele já leu, os depoimentos de vários estudantes, isso é muito importante, pessoal. Então, o ambiente é sempre considerado aquele em que a cultura da escrita, mediada por práticas de alfabetização, estejam reconhecidas e sendo problematizadas. Então, as perguntas que se fazem são construídas pelos participantes dentro do contexto escolar, contando com as experiências que eles trazem lá da sua própria comunidade social e escolar. Então, a Ana, ela traz uma reflexão importante, porque quando nós sistematizamos dentro da nossa sala de leitura um espaço e reservamos esse espaço para a alfabetização, nós temos que contar também com o nosso alfabetário, porque quando o aluno, o estudante, observa através de sua memorização a letra A, B, C, D e começa a relacionar a fonética, nós temos uma observação feita no ambiente de sala, correspondente à fala da professora que pergunta e o aluno então tenta desvendar o significado ou a pronúncia daquela letrinha. Então, essa relação pessoal e física se faz presente. E é importante, pessoal,
porque foi assim conosco, né? Vocês estão lembrados, nós tivemos o nosso alfabeto por memorização e por repetição. E vejam aqui que interessante também esse alfabetário, ele tem também a letra palito, a forma, e a letra cursiva. E também Libras, a linguagem de Libras. Então, nós estamos trabalhando com a inclusão, todos participando de uma aprendizagem com códigos diferenciados. Aqui nós também temos um outro exemplo, em que lá na sala de leitura a gente pode criar também, tendo que as letras, elas têm um alfabetário e elas podem ser móveis, elas podem ser retiradas para a construção de palavras, para exemplificação em lousas, mesas. Então, o aluno vai manipular materiais, os papéis direcionados, as imagens selecionadas pelo professor, os lápis coloridos, e esses materiais em representação tanto do código escrito do nosso alfabeto, como também numérica. Olha só, pessoal, que bacana. Observem que quando nós fazemos a sondagem, eu pergunto aos estudantes assim, você sabe que dia é hoje? E ele fala, sim, 1/9 de 2021. 2021, geralmente, eles não falam, 1/9. Eu pergunto, o que é 9? Ele fica em dúvida. Então, veja aqui a importância de relacionar o mês, o dia e o ano, e que dia da semana também, é importante para eles, porque é um foco da cidadania, né? É o nosso direito de autonomia. Então, é importante também ter no ambiente alfabetizador, saber o dia em que estamos, em que ano corresponde e tudo mais que vem aí, pessoal. Nós temos também a importância do alfabeto, por também um alfabeto de fonemas, que é importante na pronúncia. Então, ele auxilia muito, porque o aluno, imagine que as dificuldades são múltiplas, mas quando o aluno tem uma dificuldade em que é acompanhado pela educação especial, nós temos um ambiente propício para que o especialista também frequente esse ambiente e traga intervenções para os estudantes. Então, imagine o aluno surdo, e dentre outras atividades, aí, dentre outras dificuldades que são apontadas. E aí é muito bacana, pessoal, alfabeto de fonemas, recomendo vocês estudarem e pesquisarem aí na rede, muito importante. E o processo matemático, então? Nós estamos aí com os professores PCNPs de matemática, também realizando sondagem de matemática inicial, e nós temos também que pensar sobre esse ambiente, acesso aos números, a todos os processos matemáticos iniciais, né, que nós temos, o reconhecimento dos números, unidade, dezena, centena, milhar, e aí a quantidade e o número que representa essa quantidade. Muito bacana também. O nosso foco é trazer a leitura, como trouxe. Nós tivemos aí a prática exitosa inicial, apresentada pelos professores do Arthur Cirilo, e nós trazemos aqui para vocês a importância de colocar também o varal de gêneros diferenciados, porque nós temos os estudantes observando que a cada gênero há um tratamento tanto em sua estrutura composicional, quanto ao conteúdo tratado e as palavras selecionadas para a escrita daquele gênero. Então, eles vão se apropriando e familiarizando, porque quando o professor fala, vamos escrever uma carta, ele já sabe a estrutura daquela carta, a forma composicional dela, porque ele observou na sala de leitura cada um dos gêneros tratados que o professor teve todo o cuidado de organizar. Nessa parte, pessoal, separei para vocês um documento contendo aí vários gêneros, e é importante porque, além da leitura prazerosa, vocês vão se apropriando também de selecionar gêneros diferentes e renovar o varal para que também eles se sintam motivados a ler, a observar o que está no varal. Então, eu recomendo aí para vocês, a cada 15 dias, vejam bem como vocês gostariam de fazer, mas renovem esse varal com gêneros diferentes para que eles se apropriem também. Observe que também no ambiente alfabetizador, nós temos aí outras formas de organizar os gêneros textuais. Olha que belezinha, pessoal, nós temos aí as caixinhas, né? O professor coloca aí o título de cada caixinha, de cada bolsinho, ele coloca aí o gênero tratado. Os estudantes vão lá
e colocam no gênero apontado. Então, reportagem, quem está com reportagem? E aí o aluno, então, está com o papelzinho na mão e vai lá e coloca na gavetinha de reportagem. Isso é muito bom também, porque imaginem que eles vão se apropriando de novos gêneros digitais, né, como nós já vimos, e aí vocês podem renovar também colocando os gêneros midiáticos, que é bem bacana, né, pessoal? E ao lado toda a representação também de forma diferente, não é um varal, mas é um mural de gêneros discursivos. E nós temos também colocado no ambiente alfabetizador o carômetro. O carômetro, pessoal, é exatamente isso, é a carinha do estudante, o nome completo, e quando você observa que eles se enxergam nesse carômetro, é focado mais nos anos iniciais. Mas imagine na sala de leitura, os leitores, aqueles que estão lá frequentes, né? Toda semana pegando livros, levando, devolvendo, e vocês podem criar também um carômetro em ordem alfabética desses alunos leitores mais frequentes na sala de leitura. Olha que bacana, em ordem alfabética vai auxiliar, quem que vai auxiliar? Os estudantes que estão no ambiente alfabetizador. Então, você pode perguntar, quem começa com a letra A? Qual o estudante que começa com a letra A? Ele vai tentar ler quantos tem com a letra A lá. E com a letra C, quantos estudantes? E assim vai. Você pode criar um outro carômetro só com os estudantes que participam daquele ambiente alfabetizador. Então, é bem bacana também, pessoal. E a gente vai fazendo perguntas. Então, qual é o nome que termina com a letra O? Então, ele vai lá apontar. Então, aqui... Por exemplo, Beatriz Ribeiro, olha lá, o O no final. E quem termina com S? E aí ele vai, Miguel Gomes, o Gomes, está no S no final. E isso vai ajudando muito a apropriação da escrita dos estudantes. Observem também que é um calendário de forma diferenciada. Eu fui uma escola também que estava esse pedir a licença para registro, um calendário alfabetário, muito lindo. Um alfabetário embaixo e depois o calendário acima. E aí os estudantes vão marcando certinho os dias que vão sucedendo, vão passando, né? É isso, pessoal. Eu deixo para vocês aqui toda a orientação, né? Se vocês já, com certeza, né, pessoal, você já tem toda a referência, mas fica mais um pouquinho aqui para vocês, as referências bibliográficas para embasamento maior. Um grande abraço, muito obrigada e fiquem com Deus.